Olá, sejam bem-vindos a mais um seminário de negócios do curso de administração da UCDB Virtual. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o professor também aqui da casa da UCDB, e que é o professor Rafael. Nós vamos fazer então aqui a leitura rapidamente aqui do seu extenso aqui currículo, para falar sobre o assunto hoje que é muito importante. Nós vamos falar, professor, sobre o e-commerce e contratos eletrônicos. Exatamente, perfeito. Muito obrigado pela presença. Então, professor, eu que agradeço o convite, estamos à disposição. Muito obrigado. Então vamos lá. O professor Rafael Sérgio Rios Chaya Jacob, ele possui graduação em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco aqui, tem experiência na área de Direito, ênfase em Direito Penal e Processual Penal, Direito Ambiental, Direito Eletrônico, por isso é um dos nossos convidados nesse momento, e também com linguagem forense, não é isso, professora? Exatamente. Também é pós-graduado em Direito Ambiental, pós-graduado em Direito Ambiental, e também tem pós-graduação em Direito Eletrônico pela Universidade Gama Filho, não é isso? Isso. Mestre em Desenvolvimento Local também aqui pela nossa universidade. E faz parte também de Comissão de Direito Eletrônico aqui da OABMS. Não é isso, professor? Perfeito. Muito bom. Bom, eu vou começar então sobre o nosso tema aqui que é muito importante, sobre comércio eletrônico e também sobre contratos eletrônicos. Então, uma pergunta aqui, professor, acho que muitas vezes fica mais fácil do nosso acadêmico, nosso espectador aqui, saber o que é um comércio eletrônico. Mas quando entra nessa questão, contratos eletrônicos, muitas vezes, o que seria isso, professor? Então, o contrato eletrônico, ele nada mais é do que o transporte, vamos dizer assim, do contrato tradicional, que a gente já conhece, mas para meios digitais. O mais interessante é que, por ser um contrato apresentado praticamente pronto ao cliente, ele já traz uma presunção de interesse, ele é unilateral, ou seja, ele vai entrar na natureza de contrato de adesão. Sim. Ele é um contrato adesivo. Ao invés de você discutir bilateralmente as cláusulas do contrato antes de fazer aí o negócio, celebrar o negócio, você recebe já os termos, você recebe as cláusulas do contrato, você tem a oportunidade de analisá-las e, se concordar, você simplesmente aceita ou não. Perfeito. Vamos supor, eu abaixo o aplicativo. Não é isso? Sim. Eu coloco lá, então, o WhatsApp, que todos nós temos acesso, não é isso? Você também tem acesso. A partir do momento que você, então, baixou seu aplicativo, tem lá, concordo com as condições que estão especificadas aqui. Sim. É isso. Esse seria o contrato eletrônico, professor? É um exemplo de contrato. Os termos de uso de programas de computador, softwares e aplicativos, eles são uma modalidade de contrato eletrônico. Mesmo aqueles que não têm custo. Eles representam, porque ali eles vão trazer, por exemplo, cláusulas de funcionamento, eleição de fórum para resolução de questões judiciais. Eles vão trazer ali também, por exemplo, limitações com relação ao uso, o que você pode fazer ou não. Porque esses contratos, nesse caso os aplicativos, como você citou, eles são meras licenças de uso, ou seja, a empresa está autorizando você tão somente a usar. Sim. Você não pode dispor livremente, você não pode revender, sublocar, etc. Você só pode utilizar. Perfeito. E você então já começa a creio que você já deve estar aqui agora pensando de outras formas, Qual que é a diferença então entre um contrato eletrônico ou mesmo um contrato convencional, tradicional? Tem essas dúvidas? Poste para a gente, mande aqui sua mensagem aqui, escreva seu comentário, sua contribuição está muito importante. Sei que nosso seminário aqui ele vai atingir não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, que nós temos aqui alunos das mais variadas áreas de atuação também. É muito importante, então, um assunto que é muitas vezes desconhecido por alguns, e nós podemos aqui, com a ajuda do professor, com certeza tirar todas as suas dúvidas aí. Então, coloque as suas mensagens. Já que eu falei isso, professor, então qual que é a relação, então, que tem hoje, que o nosso tema de hoje, e-commerce, comércio eletrônico, e com os contratos eletrônicos? Qual a relação que há, então, entre esses temas? É importante, porque quando a gente fala de comércio eletrônico, a gente não está mais falando só daquele comércio tradicional de venda de produtos. A gente também tem um fornecimento de serviços. E quando a gente fala da prestação de serviço online, pode ser por um serviço de streaming, por exemplo, pode ser, de repente, um serviço de disco virtual, pode ser qualquer prestação de serviço online. Ela implicará necessariamente num contrato para que você observe cláusulas aí com relação à prestação desse serviço. Para um produto também, questões pertinentes à garantia, devolução, prazo de devolução, etc. Então, o contrato eletrônico que você vai celebrar, principalmente para a contratação de serviços online,
eles precisam ser bem observados, já que eles vão trazer não só ali as limitações quanto à atuação da empresa, mas também as suas limitações e seus direitos quanto consumidor. Perfeito. E muitas vezes a gente, quer dizer, isso é muitas vezes invisível, colocar entre aspas essa expressão aqui. Ah, sim, com certeza. Nós vamos lá num site, num comércio eletrônico, vamos comprar numa loja virtual de um produto eletrônico mesmo, né? Uma licença do pacote Office, por exemplo, Sim. que muitas vezes nós vamos lá, pesquisamos o preço e tudo mais, aí nós só tomamos as nossas decisões de quem comprar, de qual empresa do comércio eletrônico comprar. Isso é para aquele comprador, não é isso? Que está lá dando aquele clique. Isso não é tão transparente isso no site, não é verdade, professor? Sim, então, a base fundamental do comércio eletrônico se dá num tripé, que é o da integridade, confiabilidade e disponibilidade. Eu vi que o senhor fez umas pesquisas. Sim, aí também. Eu já deixei separado aqui porque são informações que são importantes que a gente precisa passar. A integridade, por exemplo, diz respeito com relação às informações. As informações elas têm que ser prestadas de formas claríssimas, tá? Elas têm que ser as mais claras possíveis. Como assim? Eu vou fazer uma compra online, diferente de você fazer uma compra na loja física. Na loja física você quer comprar, por exemplo, uma geladeira, você vai até a loja e você vê a geladeira. Você vai ver se cabe no seu armário, por exemplo. Isso. Agora, numa loja online você não tem isso, você só está vendo a foto. É obrigação, por exemplo, do comerciante ele colocar lá as dimensões da geladeira, a voltagem, o consumo de energia, a cor, informações pertinentes ao produto que você está adquirindo, o peso. E essas regras, a integridade, a questão da confidencialidade. A confidencialidade é com relação aos dados do usuário, porque você, para fazer uma compra online, precisa fazer o seu cadastro na loja. E esse é um problema gravíssimo hoje que o comércio online precisa lidar, que é a questão do vazamento dos dados dos seus clientes. Tivemos um caso gravíssimo recentemente de uma loja de produtos esportivos que, infelizmente, ela foi responsabilizada pelo Ministério Público pelo vazamento de dados de mais de 20 milhões de clientes. Isso é sério? Isso é muito sério, ou seja... Tem as informações do cartão de crédito dessa pessoa Isso, lá. Por isso que a gente fala da confidencialidade. Os dados do cliente precisam ser mantidos em sigilo e a loja ela se torna aí a responsável pela custódia desses dados. Perfeito. E por fim a gente tem a questão da disponibilidade. Você tem que ter a disponibilidade ali das informações, a disponibilidade ali pertinente, por exemplo, a informação que vai ser deletada ou que vai ser mantida com relação aos seus dados. Você tem a disponibilidade no sentido de chegar para a loja e dizer: não quero mais que os meus dados fiquem armazenados no seu banco de dados. Eu quero poder encerrar minha conta, eu não quero mais que vocês tenham acesso às minhas informações. Eu tenho que ter direito de ter essa exclusão dos meus dados. Essas regras, elas existiam assim de forma informal. Elas existiam como bases, como princípios básicos do comércio e foram levados para o comércio eletrônico em razão de novas questões que surgiram. Mas já há algum tempo, desde 15 de março de 2013, nós já temos um decreto-lei, o Decreto-Lei 7.962, que passou a regular isso juridicamente. Aí passou a ser obrigação, de fato, das lojas manterem essas obrigações e outras que a gente pode comentar daqui a pouquinho. Perfeito. Olha, então eu percebo que muitas informações que nós somos consumidores, né? Sim. Somos clientes de diversas lojas, enfim, nós desconhecemos muitas vezes, não é isso? Será que, por uma questão de gestão empresarial, seria uma questão somente econômica, de valor de venda e deixar isso um pouco obscuro em relação a essas informações que estão com aquelas letrinhas pequenininhas no site? Então, esse é um ponto interessante. Antes desse decreto que eu mencionei, o 7962, era muito comum você ter aí uma certa obscuridade com relação a essas informações. As informações elas não eram postas de forma muito clara ao cliente, o que poderia levar aí a algumas contratações até bem assustadoras. Questões de taxa de juros que às vezes não estavam bem explicadas, condições de pagamento que não estavam bem especificadas, a pessoa ia lá, comprava achando que custava um valor, na verdade custava outro. O decreto 7962 veio para dizer que não. A informação tem que ser posta de forma clara, com destaque, para que o cliente saiba no que ele está clicando. Porque o grande lance do contrato eletrônico com relação ao contrato tradicional, principalmente na hora de adquirir um serviço, etc.,
é que você não vai ter uma assinatura física. Sim, sim. A sua assinatura física ela é substituída pelo clique que você dá. E o clique que você dá no contrato tem validade jurídica, é o aceite. Porque pressupõe-se que você leu e aceitou. Quando você marca a caixa de diálogo, li e aceito os termos de uso, li e aceito o contrato, estou de acordo, e você clicou, usando uma certificação digital da conta que você preencheu no site, você está fechando negócio, você está celebrando negócio. E aí você vai querer desfazer esse negócio? Vai ter complicação. Então tem que ler, tem que ter cuidado. Então que muitas vezes o consumidor não lê, não é verdade? Ele está mais com pressa de fazer a compra, né? E há tanto, então, com certeza, os direitos do seu consumidor também como seus deveres também, por parte da empresa também, em relação aos seus direitos e também seus deveres, não é isso? O que gira em torno hoje da parte do comércio, principalmente das empresas, é a questão da boa-fé objetiva. As empresas têm de agir com boa-fé e o consumidor tem de agir com boa-fé também. Não adianta o consumidor querer agir de má fé depois para obter um valor menor ou para querer passar a perna para conseguir um produto por um preço diferente do que foi anunciado. Ficou arrependido de uma compra, quer devolver? Então, o arrependimento até tem, mas um prazo de 7 dias no máximo. Que isso está previsto lá no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que é uma coisa interessante, para as compras feitas à distância, o chamado direito de arrependimento. Porque aquela história, como você não fez a compra do produto, como você não pegou o produto para ver, sim, você não tinha como fazer aquela avaliação. Você viu a foto de um computador, sim, você achou o computador lindo na internet. Você falou, poxa, é o que eu preciso, né? Um computador bonito, parece que é de metal, né? Aí a hora que chegou na sua casa, você vê que o computador não é aquilo, a bateria não dura, o brilho da tela não é aquilo. Você teve aquele primeiro test drive do produto. Para as compras feitas à distância, aí entra o comércio eletrônico também, você tem esse direito de arrependimento. Em 7 dias você pode chegar para o vendedor, em até 7 dias. Você chega para ele e fala, ó, seguinte, arrependi, não quero, devolve meu dinheiro. Ah, mas por quê? Não preciso justificar. Eu tenho esse direito de arrependimento. Em até 7 dias, se eu quiser devolver, eu posso. O que não pode é a pessoa pegar, usou, passou dos 7 dias... 10, 15, 20 dias depois vem chegar e falar assim, ah não quero. Ou a pessoa que tenta devolver de repente por uso inadequado. Tem lá a instrução de uso do produto. Olha, você tem que usar assim, assim, assim. Uma máquina de lavar roupa. Perfeito. É uma máquina de 7 quilos. Eu vou lá e boto um tapete de 12 dentro da máquina. Não tem como, né? Aí estraga a máquina, quero devolver. Não pode também. Não pode. Aí tem a boa fé, né? Claro. E, senhor, antes mesmo de começarmos aqui o nosso seminário de negócios, aí ó, lembrando, coloque a sua mensagem, coloque sua dúvida. Ó, grandes esclarecimentos aqui com o professor que muitas vezes nós, como consumidores, não sabemos. Então, você, nosso espectador, nosso ouvinte, enfim, né, internauta, né, professor, coloque sua dúvida que nós teremos o maior prazer de responder aqui com o professor. Mas antes de nós começarmos os seminários, nós estamos conversando sobre o crescimento do comércio eletrônico, né, das vendas, né? E o senhor fez uma pesquisa também recentemente em relação, comparando com o 2017, uma projeção para 2018. Podia falar um pouco sobre isso? O comércio eletrônico ele tem crescido muito nos últimos anos. A gente viu um cenário de crescimento aí que vem escalando desde 2011 e 2012. O crescimento em 2012 havia sido até um crescimento um pouco tímido. A gente pode falar que foi ali na casa dos 12% e movimentou algo em torno de 29 bilhões de reais na economia. Sei. Em 2017 a gente já percebe um grande salto. O crescimento foi de iguais 12%, mas a gente já fala de uma movimentação em torno de 59 bilhões de reais. E há uma projeção para que em 2018 cresça ainda 15%. É importante a gente ressaltar que a gente está vindo de um cenário de crise econômica. Ou seja, o comércio eletrônico, ele contrariou as expectativas e cresceu nesses últimos anos, tendo uma projeção de mais 15%. Então, para os empreendedores, para os administradores hoje, que precisam de uma plataforma... né, professor, né? Exatamente, quem precisa de uma plataforma para iniciar, hoje tem várias opções na internet para você montar uma loja online. Sim. Você pode montar por um site, por um blog. Ferramentas sociais como o Facebook e o Instagram agora estão adotando também ferramentas de venda. Você pode vender direto pelo Instagram e pelo Facebook. Olha aí, já que o professor contou, já que adiantou esse assunto, vamos pegar então um exemplo bem clássico hoje, muito usual, que é o WhatsApp. Certo. Que é uma ferramenta de negócio, não é verdade? Sim. A partir do momento que você coloca lá uma mensagem, tá?
Gostei do produto, porque hoje a divulgação dos produtos estão feitas... É muito pelo boca a boca, né? Verdade. Se eu coloco uma mensagem, por exemplo, lá, assim, gostei do produto, tudo mais, vou querer comprar, tal, entrega aqui na minha casa, tal, gostei do preço, tal. Aquela mensagem que ela é postada ali, ela se torna um contrato eletrônico também, que foi colocado ali na mensagem do WhatsApp? Um contrato não, mas um compromisso de compra sim. Olha aí. Um compromisso de compra sim. Porque existe no direito uma coisa que a gente chama de frustração da expectativa de um direito. Imagina que eu estou vendendo um carro, eu tenho uma proposta para vender esse carro na semana que vem. E aí você me procura e fala, não vende que eu vou comprar amanhã. Sim. Aí eu dispenso aquele comprador, porque eu resolvo segurar, porque você vai comprar no dia seguinte. Aí você chega para mim e fala assim, não, eu pensei bem, não vou comprar mais não. Quer dizer, não fiz a venda para você e perdi a venda por outro. Perfeito. Eu criei a frustração da expectativa de um direito. Eu criei a expectativa de que você ia comprar de mim. E aí você me fez perder a venda, etc. Isso pode gerar uma discussão, isso pode gerar uma responsabilidade. Agora, o contrato não é. Não, né? Então você pode perceber, nosso internauta aí, como o assunto da gestão, do negócio, da administração, ele tem total relação com a questão dos direitos, não é isso, né, professor? Então, se você quer montar um negócio próprio, tomar cuidado também em pesquisar, ir atrás de um profissional especializado que conheça do seu comércio eletrônico, se for montar um negócio, mesmo que seja também uma loja presencial. Tem que ter um apoio especialista de um profissional da área do direito. Porque hoje as lojas de comércio eletrônico elas têm que se preocupar na elaboração dos termos de uso, que é o contrato propriamente dito, mas como nós falamos, existe a responsabilidade com relação ao tratamento dos dados, os dados do seu cliente. Então, além dos termos de uso, a loja, o comércio eletrônico precisa também ter uma política de privacidade para poder estabelecer as responsabilidades com relação aos dados do seu cliente que você colocado ali dentro. Eu pensei que agora, já que está esse assunto ainda no Brasil, não vou falar que ele é desconhecido, né? Não é também um assunto atual, mas está sendo um pouco mais conversado agora em função do crescimento justamente dessas vendas virtuais. O crescimento foi nos últimos 6, 7 anos. Recente, né? Até a própria internet, nossa, aqui no Brasil é recente, não é isso? Sim. A comercial é década de 97, 98 que a gente começou a ter com qualidade. Tem 20 anos no máximo. Pesquisa pouca coisa. Pesquisa, quando foi lançado o Brasil Sat, né, um satélite, que aí começaram as vendas dos celulares aqui no nosso Brasil. Dá uma pesquisada. Mas eu ia falar sobre o seguinte, professor, sobre a questão. O senhor acredita que, vamos lá, pensando agora num contrato tradicional, certo, ou com um contrato eletrônico, vamos falar a questão de cartórios. Hoje o empresário, para montar o seu negócio, ele tem que ir lá fazer o seu contrato, registrar seu contrato e tudo mais. Você acredita que isso no futuro, em função do conhecimento, da evolução dos recursos tecnológicos, acredita que daqui a um tempo nós podemos fazer só contratos eletrônicos? Com certeza, com certeza. A tendência é caminhar, inclusive, para isso. Se você nota hoje, muitas lojas físicas elas estão abandonando o modelo tradicional de comércio e partindo só para o comércio eletrônico. Porque os custos são menores, a logística é mais simples, você não vai ter gastos muito extensos, por exemplo, com imposto predial, deslocamento, depósito para fazer o armazenamento das mercadorias. Ou seja, você consegue ter uma questão mais simples. E o contrato eletrônico ele é muito mais célere, ele é muito mais didático, porque ele traz os termos muito mais explicados, você consegue fazer referências, links, etc., para poder estabelecer ali uma pesquisa mais fácil, inclusive. Você pega um contrato de papel, você quer pesquisar uma cláusula, você tem que ficar lendo o contrato até achar. O contrato eletrônico, você usa lá, por exemplo, uma ferramenta, um Ctrl F do seu navegador, você já acha a cláusula que você quer. Então, assim, ele é mais simples de ser acessado, ele é mais simples de ser visto, ele é mais célere na contratação. Para o comerciante, os custos são menores, então a tendência, sim, com certeza, é a gente partir para um contrato eletrônico muito mais fácil. Não vou nem falar na extinção dos cartórios. Não, extinção não. Mas que a tendência é a gente ver cada vez mais os contratos eletrônicos tomarem o comércio tradicional, isso com certeza. E uma adaptação até mesmo dos cartórios para que estejam preparados para isso. Sim, o Código de Processo Civil, inclusive, trouxe novos recursos nesse sentido, a exemplo da ata notarial. Por exemplo, se eu tenho uma questão contratual mal resolvida, se eu tenho uma questão online que eu não consigo resolver, entrei em contato com a loja não me respondeu e eu discuti tudo por WhatsApp. Foi legal você ter citado o WhatsApp, porque muitas empresas hoje usam o Twitter e o WhatsApp como canal de saque.
de serviço de atendimento ao consumidor. O Santander usa o Twitter para isso. Olha aí. A Vivo usa, a NET usa. Aí eu discuti pelo Twitter, discuti pelo WhatsApp com a empresa lá para tentar resolver o problema. Não conseguiu. Eu vou num cartório, eu levo toda aquela conversa do WhatsApp, eles fazem uma ata notarial na qual eles vão descrever tudo o que foi discutido, aquilo serve de prova para um processo se eu quiser entrar no PROCON. Olha aí, ó. Né? Então, acredito, então, com certeza, tudo isso que nós estamos conversando aqui agora tem como objetivo, claro que nós temos que levar um tempo para toda essa adaptação, para a melhoria dos processos, né? Com o objetivo de o empresário hoje quiser montar um negócio, haja maior facilitação justamente em relação, né, ao início até a abertura do seu próprio negócio. Sim. Mas olha, mesmo com toda a modernidade, as dicas mais antigas continuam valendo. Olha aí. Não aceitar nada sem fazer a leitura completa do contrato. Olha aí. Porque a gente discute muito essa questão, principalmente do tratamento de dados. A gente, às vezes, aceita alguns contratos e a gente não sabe o que estão fazendo com as nossas informações. E você vai lá e aceita um contrato, por exemplo, que você autoriza a empresa a divulgar os seus dados para terceiros. Olha aí. Aí você vai querer reclamar, a empresa vai chegar para você. Não, mas aqui, ó, você autorizou. Então, sempre façam a leitura completa, sempre vejam bem o que você está aceitando. Sim. É a regra clássica, não assinar um contrato sem ler. Mesma coisa na internet, Jamais. não aceita nada sem ler também, né, pô? Jamais, jamais. Tudo certo aí, Bárbara? A Bárbara está aqui no nosso apoio, aqui do lado, não é isso? Deixa eu ver aqui com a Bárbara. Aqui, tudo aqui. Temos perguntas? Temos perguntas, Bárbara? Ok. Aqui, uma primeira pergunta, então, aqui da Yasmin, não é isso? Que pergunta: em 1985, o Brasil lançou o seu primeiro satélite doméstico de comunicação denominado BrasilSat. Foi o que a gente falou. Olha, acabamos de falar sobre isso, né? Só que a internet comercial ela chegou para valer entre 94 e 95. A gente tinha, inclusive, empresas como a Alanet aqui em Campo Grande, que era a internet de escada, aquela de 56 KB por segundo. Aí só começamos a ter acesso à DSL, que era um pouquinho mais rápido, entre 98 e 2000. Perfeito. Ou seja, perfeito. Demorou ainda, hein? O professor lembra aqui, porque eu também eu participei, sou desse momento aqui da internet de escada também. Sim. E quando comprei o meu primeiro modem, não vou lembrar aqui qual foi o site que comprei, eu tinha que, aliás, não tinha, acho que nem site, né? Eu tive que ligar lá e na primeira cobrança, na minha fatura, me cobrar 2 modems, 2 aparelhos, professor, no meu cartão. Senhora. Olha só. Mas temos outra pergunta aqui, não é isso? Professor, quer ler? Fica à vontade. Claro, vamos lá. Vamos lá. Tiago Beda, é acadêmico nosso do direito, hein? Olha aí. Esses dias era mais ou menos 23 horas, chegou no meu celular uma mensagem de uma compra feita pelo meu cartão de crédito. Liguei no saque do cartão e pedi para contestar a compra, pois não tinha sido feita por mim. Isso aqui é uma coisa legal agora no comércio eletrônico, que são os mecanismos de segurança que os bancos oferecem muitas vezes. Alguém fez uma compra no seu cartão, você já recebe na hora um SMS falando da compra. Sim, sim. E se você já contesta para o banco percebe que aquilo está meio que fora do padrão das compras que você faz, etc., você consegue o estorno do valor, o seguro, o famoso seguro. Sim. Então, tem recursos que ajudam a gente. Agora, importante, essa questão de clonagem de cartão, fraudes em comércio, ainda acontece bastante. É uma das fragilidades do comércio eletrônico. Eu tinha preparado justamente uma pergunta para o professor para falar sobre os riscos. Já vamos emendar, então. Sobre os riscos. Como é que está hoje? Porque muitas vezes o comprador, não é isso, lá no e-commerce, na loja virtual, é a hora que colocar seu cartãozinho lá, seu cartão de crédito, seus dados pessoais, não é isso? A chave, não é isso? Sim. Que segurança que tem? Vamos pegar aqui os aplicativos, né? O Uber, por exemplo, né? A gente fica com receio muitas vezes de fazer isso, então, né? A gente sempre recomenda você usar o seu cartão, as suas informações em aplicativos que sejam de confiança. Tá? Aí entra aquela questão, mais uma vez, do decreto 7962. Por que esse decreto é importante? Porque ele estabeleceu, por exemplo, a obrigatoriedade das empresas de fazerem constar nas suas páginas o nome da empresa, o CNPJ, o endereço físico, um telefone para contato, o e-mail para contato. Ou seja, se você tiver qualquer problema, você tem como entrar em contato com eles e reclamar. O que a gente não recomenda muitas vezes é você colocar o seu cartão de crédito em locais que você não confia, que você não conhece. Às vezes você vai pegar uma oferta assim num site lá que você nunca ouviu falar, mas o preço está muito baixo. Aí você fala, uma oferta, ofertona, né? Vou aproveitar. E às vezes o cara só está querendo pegar seus dados. Perfeito. Ou às vezes o cara vai lá e te manda um spam por e-mail, sabe? Como, clica aqui para receber o boleto da compra que você fez. Que compra que eu fiz? Aí você vai clicar, é um vírus de computador, pega seus dados.
Então, Não clica, recebe um e-mail com o link lá, clica Exato, naquele link. Clica no link aqui. O pessoal usa muito propaganda em rede social, paga para isso, faz clonagem de sites como do Ponto Frio, da Americanas. Olha aí. Gente, é sempre desconfiar. Isso eu vou falar de cadeira para vocês. Desconfie de oferta muito barata, porque pode ser golpe para pegar o seu cartão de crédito e fazer uma compra não autorizada depois com o seu nome. Tem que tomar cuidado com esse aspecto, tá? Olha realmente se o preço é aquele. Nunca entra num site clicando num link. Ah, tá tendo uma oferta na Americanas? Digita o endereço da loja, entra na loja e procura ver se é aquela oferta de verdade. Porque na maioria das vezes pode ser um golpe. Tem que tomar cuidado realmente. O seu aluno, não é isso? Beda, não é isso? Thiago, não é isso? Isso, depois de 5 dias tiraram da fatura, como a gente falou. O Jobre é nosso colega de trabalho. Nosso colega aqui, ó. Olá, a dica para resolver problemas é o consumidor.gov.br. Sim, com certeza. É o portal oficial do governo federal para questões do consumidor. A gente tem outras opções também, como o Reclame Aqui, que é uma entidade não governamental formada por advogados. O Reclame Aqui é super famoso para reclamações de comércio eletrônico. E também temos aí para questões de telecomunicações, por exemplo, internet e telefonia, a gente recomenda muito o canal de reclamações da Anatel. Olha aí. A Anatel também tem um Fale Conosco que você pode usar, resolvem rapidinho. Sim. Uma outra questão, já que o professor falou assim, em relação a sites confiáveis ou não, vou até deixar aqui o professor enquanto formular a pergunta, que é o seguinte, que eu precisei comprar recentemente, né, uma atualização do meu pacote Office. Sim. Tá? Eu tinha um contrato justamente com a Microsoft, tá? Mas eu observei lá que a minha assinatura ia renovar automaticamente, por aquilo muitas vezes com o contrato eletrônico que eu tinha firmado na primeira compra. O padrão é a renovação automática. E lá tinha meus dados no meu cartão, perfeito? Muito bom. Mas eu fui pesquisar também em outros sites e eu observei, mas eu vou pagar muito mais barato se eu comprar na Ponto Frio, Casas Bahia. Avulso. Eu observei, mas a diferença é muito alta. O que eu fiz? Cancelei minha assinatura, meu contrato, né? Isso com eles. Perfeito, para que eles não pudessem mais cobrar a minha assinatura mensal. Só que eu fiz uma pesquisa num site e observei que aquele valor era muito baixo. E eu também fiz, como foi dito aqui, fiz uma pesquisa, fui procurar saber sobre aquelas referências daquela empresa. Eu fiquei desconfiado e não comprei. Ok. Fez bem. Fiz bem. Mas aí eu fui numa outra que eu julgava confiável, só que, passado o tempo de entrega, não recebi produto até hoje. 30 dias. 30 dias. Isso acontece. Olha aí. A gente teve uns casos que ficaram bem conhecidos, inclusive na imprensa nacional, de lojas de eletrônicos, que traziam valores até 1/3 menores que o valor de mercado. As pessoas compravam, pagavam e não recebiam o produto. Então, se você encontra uma loja com um produto com um valor muito baixo, pessoal, pesquise sobre essa loja, veja o que falam sobre ela no Reclame Aqui, no consumidor.gov, em fóruns de comércio. Joga no Google, veja, de repente você vai ver que a loja é confiável. Você vai ver assim, mas tá muito barato. Mas às vezes a loja é confiável, realmente é uma oferta de Black Friday, ou de queima de estoque, ou de renovação de estoque. Tem boas oportunidades. O negócio é pesquisar, segurar o dedo nervoso, porque às vezes você quer comprar a primeira coisa que você encontrou, ser um pouco menos ansioso, pesquisar, esperar o preço cair, que você consegue fechar um bom negócio. Mas eu realmente não tive essa sorte. Então, professor. Não, mas está para vencer ainda a minha licença lá. Nós temos aqui também a participação, né? Vamos lá, do Lucas, nosso também colaborador aqui da nossa universidade, né? Bom, mesmo com todas as situações de risco da compra pela internet, acredito que seja a mais econômica, a mais cômoda, desculpa. E segura. Não sou adepto a andar com dinheiro em espécie, não é isso? Isso é verdade. Pode comentar, professor? Então, o comércio eletrônico, quando ele começou no Brasil, havia uma resistência muito grande, exatamente por questões como essa que você levantou. Não quero colocar o meu cartão de crédito, eu não sei se eu vou receber o produto, eu prefiro ter a segurança de sair com o produto na mão. Só que a comodidade e os preços muitas vezes são menores. Isso é fato. A comodidade de você receber na sua casa, a comodidade de você poder parcelar em mais vezes, às vezes você tem ofertas exclusivas para a internet, você conseguir valores muito mais em conta. Eu, por exemplo, eu adoro colecionar filme. Colecionar filme. Eu tenho coleção de filme em casa. Então, todo mês eu compro 1 ou 2 filmes para minha coleção. Olha aí. Eu vou na loja, eu vou numa livraria, eu vou numa loja aqui no shopping daqui da cidade, e o filme está sempre assim, R$79, R$89. Olha aí. Eu acho o valor muito alto.
O mesmo filme eu vou procurar na internet, num site, por exemplo, da mesma livraria, mas na página, no site deles. Tá 49, 59, às vezes tá 20, 30 reais mais barato. Ou seja, eu faço aí uma certa economia. Mas... É uma faca de dois gumes. Eu vou pagar menos, mas eu vou ter que esperar um pouquinho mais para receber em casa. Tem a questão de eu saber pesquisar e saber onde é que eu vou comprar para evitar passar a perna em mim, etc. E tal. Comprar com os seus cuidados, não é isso, Exato. professor? A Na questão verdade? é parcimônia e um pouco de cautela não faz mal a ninguém. É verdade. O Jober aqui, ele comenta também aqui, ó, tem empresas que não respondem o Reclame Aqui no consumidor .gov, não é isso, .br. E é uma verdade, eu também fiz uma vez uma reclamação no Reclame Aqui. E ficou em aberto. Ficou em aberto. Aí eu fiquei insatisfeito e reclamei novamente, tá? A empresa deu retorno nisso, mas não era um retorno, eu como consumidor esperava aquele retorno, tá? Sim. Então tem algumas situações realmente que... Ó, e tem empresas também que vão lá e procuram responder o mais rapidamente, né? Eu vou dar as melhores dicas aqui. Primeira coisa, se você precisar fazer de repente um contato com a empresa para reclamar, dê preferência para as redes sociais dessa empresa. O Twitter ou a página oficial no Facebook. Por quê? Visibilidade. A visibilidade negativa da reclamação faz com que eles te respondam com muito mais velocidade. Como eu falei, muitas empresas usam hoje o Twitter como canal oficial para contato. Empresas como a NET, o Santander, a Vivo, várias empresas, várias usam hoje o Twitter como uma vitrine para os seus produtos e como um canal para atendimento ao cliente. Quando você faz a reclamação no saque ou no Reclame Aqui, muitas vezes ela fica lá escondida, essa reclamação, ela não tem uma visibilidade muito grande. Quando você joga no Twitter, as pessoas podem compartilhar, podem viralizar, aí ela se move e responde. Porque agora, é uma informação muito negativa. Exato. Agora vem a segunda dica que é Vamos importante. Lá. As dicas do professor, Mais importante do que você saber fazer a reclamação é você tomar cuidado com a forma como você faz a reclamação. Não há perigo e não há erro em você fazer uma reclamação bem fundamentada. Por exemplo, comprei um produto, o produto veio com defeito, não consegui o atendimento para fazer a troca, gostaria de uma solução para o meu problema. Perfeito. Tem muita gente que acha que pode xingar. Olha aí. Não, que pode ofender. Que pode chegar e falar, não, que a empresa é uma porcaria, que a empresa é um lixo. As empresas estão tomando medidas judiciais contra os consumidores. Essa semana nós tivemos um caso no Rio Grande do Sul de 3 jovens que foram reclamar do atendimento de um bar numa rede social e falaram assim, é um lixo de bar. Olha aí. E xingaram tudo. Foram condenados a pagar uma indenização de 20 mil reais para a empresa. Parece que as pessoas ficaram empoderadas, empoderadas com o uso das redes sociais, não é isso? Com os aplicativos, enfim. E parece que aquela distância, parece que não é problema algum, não é isso? Existe um limite para o exercício do direito do consumidor. O consumidor tem sim o direito de reclamar, ele tem o direito de buscar os seus direitos, ele pode correr atrás para combater um abuso da empresa. O que ele não pode fazer é extrapolar. Ele não recebe uma carta branca para falar mal da empresa, ele não recebe uma carta branca para ofender um serviço, um profissional. Muitas vezes você fecha um contrato com um profissional pela internet, um web designer, por exemplo, você contrata uma pessoa para fazer seu site, ou você de repente contrata uma pessoa para cuidar das suas mídias sociais, é uma pessoa física que vai fazer isso. Aí você vai lá e começa a xingar o cara tudo. Ou um médico que você de repente conheceu pela internet, você foi no consultório, foi lá, fez uma consulta, e você começa a xingar o cara na internet. Não pode. Não pode. E ter respeito, bom senso no uso das redes sociais, né? O foco é, você tem que pensar o seguinte, você quer resolver o seu problema ou você quer difamar o profissional? Perfeito. Você quer resolver o problema, então faça isso. Como falei agora há pouco aqui, né, professor? Cada um tem seus direitos, você também tem as suas obrigações. Também os seus deveres, perfeito. Né? Tem as suas obrigações, perfeito. Aqui também teve a participação aqui da Luana Helena Gomes Marques, também que está nos assistindo. Parabéns, muito obrigado, tá, Luana? E mais uma contribuição aqui da Yasmin, que ela fala o seguinte, tá, professor? Vou pegar a parte final, que no site consumidor.gov, né? Aqui você pode comunicar diretamente com as empresas, aquilo que o Jober falou, né? Com as empresas participantes que se comprometem a receber e analisar e responder as reclamações dos seus consumidores em até
10 dias. É uma ótima iniciativa. Você vê que a internet ela permitiu a criação de canais de atendimento ao consumidor muito mais eficientes. A gente ficava muito vítima do saque telefônico, né? É. Você ligava e você tomava aquele chá de 20 minutos de musiquinha de elevador até alguém te atender quando a ligação não caía. Isso. Agora não. Agora como é tudo eletrônico, você manda sua mensagem, tem um prazo para te responderem. Você pode usar o site do consumidor, como a gente falou, você pode usar o Reclame Aqui, você pode usar as redes sociais. O importante é que você busque os seus direitos e você não extrapole os seus direitos. O professor, ontem eu também fiz uso do saque, né, eu ia falar de uma instituição financeira. Certo. Eu cansei, fiquei lá mais de 10 minutos esperando, cansei. Isso não pode, né, no momento. A minha empresa de telefonia, eu nunca mais liguei para eles, eu só uso o Twitter. É. Eu tenho qualquer problema, eu já jogo no Twitter. Ó, tá acontecendo alguma coisa? Eles vão lá em meia hora e me respondem. Não, eu baixei o aplicativo aqui da minha empresa de telefonia, então qualquer coisa eu vou lá e tal, coloco a minha mensagem lá. Melhor. Que bacana. Professor, vamos falar um pouquinho aqui sobre, mais uma vez aqui sobre a questão dos contratos eletrônicos. É sobre a questão da chave eletrônica. Muito importante, a chamada certificação digital. Isso. Porque para algumas compras simples, você quer comprar um sofá, você quer comprar uma televisão, etc., você só precisa ter uma conta na página do comércio eletrônico. Só vai ter um login e uma senha e pronto. A sua chave eletrônica é a sua senha. Mas existe a possibilidade de você fechar aí grandes transações comerciais, você fechar compra de coisas que custam em alguns milhares de reais, imóveis, veículos. Nesses casos, muitas vezes é exigida uma certificação, uma chave de certificação digital. Essa certificação tem várias empresas que fornecem no Brasil. A gente pode citar a CertSign, a Caixa Econômica faz também. E essa certificação digital, ela vem como uma camada extra de proteção, como se fosse uma certificação em 2 etapas, para comprovar que você realmente é você e que aquela realmente é a sua vontade. Então a certificação digital ela é extremamente importante porque ela substitui a assinatura. Ela substitui a assinatura. Sabe aquela assinatura que você fazia, levava em cartório, reconhecia a firma, etc.? Esse reconhecimento de firma é a nossa chave eletrônica. A OAB, vamos lá, como é que a OAB utiliza então isso? A OAB usa uma certificação digital para você poder peticionar. Você vai fazer o login e a senha no sistema e pela sua carteira, a carteira da OAB ela já tem um chip ou você tem um token que te dá um código aleatório numérico. Isso já permite que você consiga entrar de fato no sistema, prova que você realmente é você, mesmo que alguém tenha seu login e senha, sem aquela certificação digital ele não consegue entrar, é uma autenticação em 2 etapas. Aquilo prova que você é você, ou seja, você pode celebrar contratos, negócios jurídicos muito mais vultuosos na internet. Da importância dessa chave eletrônica. É por isso que eu perguntei, falei do OAB porque eu sei que você, né, a sua classe gente usa tem, no dia a dia. Sei, e é para que você também possa refletir, você, o nosso profissional, enfim, que em diversas áreas de atuação, que pode buscar também, então, a sua entidade de classe e verificar como é que se trabalha essa questão, né, dessa chave eletrônica, não é isso, professor? A gente usa porque o processo ele é eletrônico, o processo hoje ele é online. Agora também a gente tem que falar, a chave eletrônica ela pode ser só a senha. Faça uma senha difícil, por favor. Tá? Bem lembrado também, né? A senha mais usada em 2018, de novo, 3º ano seguido, foi 1234556. Não façam isso, por favor. É verdade? Por favor, faça uma senha difícil. Porque não bota a data de nascimento, o nome do cachorro, não faz isso, pelo amor de Deus. É muito fácil, né, rastrear essas informações. Com certeza, é fácil decriptar. Você decripta uma senha dessa em menos de meia hora. Então, não façam isso. Eu coloquei uma outra pergunta aqui, professor, talvez acredito que seja de interesse de todos também. Olha lá, professor. Então, para realizar a formalização desse contrato eletrônico, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode formalizar? Se tiver capacidade jurídica para contratar, sim. Porque o contrato eletrônico ele funciona como um contrato normal, ou seja, os mesmos requisitos são válidos para ele. Um dos requisitos é a capacidade jurídica para contratar. Não pode ser um incapaz, não pode ser um menor de idade, tem que ser uma pessoa que tenha ali consciência e vontade, saiba exatamente o que está contratando, para evitar aí, de repente, sofrer pena. Isso é legal porque a gente teve alguns casos recentes aí de criança que estava pegando o celular do pai para comprar item em jogo. E quando você faz essa aquisição, essas compras dentro de aplicativos, tem um contrato eletrônico aqui que está sendo celebrado uma compra e venda, quer queira, quer não. E aí você pegava lá a criança gastando R$1.000, R$2.000 de coisinha de brincadeira de aplicativo. E aí se pergunta, mas vem cá, a criança de 8, 9 anos que fez isso, e a capacidade jurídica para contratar?
Perfeito. Nos Estados Unidos, a empresa estava ressarcindo os pais que provavam que quem tinha feito a compra era a criança. Olha aqui. Porque a criança não tinha capacidade jurídica para isso. E hoje o contrato é inválido. Hoje a grande maioria das crianças, vamos colocar essa palavra crianças mesmo, tem um celular para poder brincar, fazer um jogo, não é isso? Tem que tomar cuidado com isso. O pai, a mãe é responsável também por esses atos. Nos Estados Unidos tem sido dado esse tratamento, tá? Mas a questão contratual lá é bem diferente da nossa aqui. Aqui no Brasil fica um pouco mais complicado. Você conseguir provar que foi a criança que gastou aquilo lá no... Voltando um pouquinho para o comércio eletrônico, nós falamos no começo ali, desse crescimento, dessa, né, nós temos aqui, aliás, há muito tempo já está em crescente, o professor também lembrou aqui da crise econômica que nós passamos ultimamente. Com certeza. Mas independentemente, você pretende abrir um negócio próprio, ser um empreendedor, acredito que tem que investir, essa é a nossa opinião, vou dar aqui, né, em negócios que possam estar relacionados com o uso da internet. Não é isso, professor? Sim. Não dá para ficar hoje fora dessas redes sociais, não dá para ficar fora dessa potencialidade, né, que existe que você global do negócio. Você aumenta exponencialmente o seu leque de clientes, a sua carta de clientes. Você pode trabalhar com o Correios mesmo. Os Correios no Brasil, eles têm parceria para pequenos empresários, para fretes com valores diferenciados, etc. Ou se você quiser trabalhar com transportadoras, você consegue aí hoje você tem carteiras de pagamento seguras, caso você não queira trabalhar com cartão de crédito. Eu não confio de colocar o cartão de crédito da pessoa aqui porque eu posso perder esses dados. Use um sistema de terceiros. Você tem hoje, por exemplo, um PagSeguro da vida, Olha aí. Um PayPal. É uma outra empresa que fica responsável pelos dados. Você só terceiriza a carteira. Para quem quer hoje empreender com baixos custos, você de repente trabalha com, você trabalha com alguma questão manual, você tem quadros que você pinta, você tem camisetas que você faz, você tem de repente algo artesanal com o qual você trabalha, ou você é um prestador de serviço, você de repente trabalha com informática, você trabalha com manutenção. Você pode usar a internet como meio de vender o seu serviço, vender o seu produto. Porque é como nós falamos, é um meio de baixo custo, de amplo alcance, que você vai ter aí uma grande variação de clientes. Você pode trabalhar com carteiras de terceiros, sistemas de pagamento terceirizados que são absolutamente seguros. E você aos poucos vai criando aí um crescimento que pode permitir contratação de pessoas, ampliação do comércio, geração de empregos. Olha aí. Nós temos empresas que começaram, canais de YouTube, que o cara começa sozinho produzindo vídeos e que hoje contratam 15 pessoas. Olha aí. Contratam 15 pessoas para fazer produção, para fazer edição, para fazer filmagem, iluminação, manutenção. Uma ampla gama de variedade de negócios que pode se abrir. Você consegue abrir o negócio, você consegue prosperar com baixo custo, bons ganhos e gera emprego. Não tem estoque, né, professor? Até me fala também, essa questão... Você faz de acordo com a demanda. Parcerias estratégicas desses negócios, né? Eu tenho uma amiga em São Paulo, por exemplo, que ela buscou um nicho, pano de prato, que ela pinta a mão. Pano de prato. Ela pinta a mão, ela não tem estoque. Aí, ó. Ela fala assim, ela tem as fotos. Tem esses aqui, qual que você quer? Eu quero o número 1, o número 3 e o número 7. Beleza, 15 dias. Ela pega, pinta, Sedex, manda na sua casa. Olha aí. E tá super bem, obrigada. Trabalha na sua casa, tá tranquilo. Já contratou 2 pessoas para ajudar agora. Já são 3 trabalhando para dar conta da demanda. Olha aí. E se aumentar a demanda, vai ampliar ainda mais. Eu falei assim, mas você pensa em abrir uma loja em algum lugar? Não, a internet está me servindo super bem. Olha aí, que bacana. Então esse exemplo do professor. Então você que pretende então empreender, não se esqueça, né? Com certeza, invista inicialmente, faça uma pesquisa do seu negócio, que é importante. Sim. Dá para hoje os recursos que nós temos na internet fazer uma pesquisa da viabilidade do próprio negócio. Nós também temos um projeto de extensão, professor, aqui com uma escola pública aqui em Campo Grande. Nós estamos discutindo essa viabilidade dos negócios daquela empresa, daquele produto que precisa ser feito, inovador, sustentável, criativo. E eu falei para aqueles jovens, façam uma pesquisa com os recursos da internet.
Tá? Então nós temos que trazer essa cultura desde cedo para esses jovens que querem empreender, né? Com certeza. Sempre com apoio, com ajuda, colaboração, com a expertise de um profissional da área do direito. Eu que agradeço, que é isso. Bom, nosso assunto, nós já fomos avisados aqui pela nossa amiga aqui, Bárbara, que está do nosso lado, controlando aqui nosso tempo também, né? Ela vai puxar a tomada já daqui a pouco. Está finalizando. Nós agradecemos imensamente a participação de todos esses nossos internautas. O assunto, nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Tá? E está muito importante você que é um profissional da área, queira pesquisar mais, ler mais, estudar mais, que é muito importante. O nosso assunto não vai se esgotar aqui, não é isso? Perfeito. Tá? Bom, lembrando que esses nossos vídeos, né, você que é da área aqui da educação, do ensino à distância, mesmo do curso presencial, do curso de administração da Universidade Católica Dom Bosco, você assistindo esses nossos vídeos, você também tem direito aí a atividades complementares. É isso, nós emitimos um certificado, a professora Cida emite um certificado, assina, para você também concluir o seu curso, que é obrigatório, como também tem em todos os cursos aqui da nossa universidade. Ok? Não se esqueça disso. E agora vou uma pergunta final, professor, mas é no sentido de agradecer a sua participação e uma mensagem final para você, que é o nosso internauta que está nos assistindo. Qual a mensagem, professor? Bem, antes de mais nada, agradecer o convite. E ao internauta, assim, saber que o comércio eletrônico ele representa uma série de facilidades, mas que para esse comércio eletrônico valem ainda as mesmas regras do comércio tradicional. Saiba pesquisar bons preços, leia com atenção os contratos, veja lojas que sejam de confiança, sempre faça uma pesquisa antes de você celebrar um negócio, para que você possa aí evitar ter um prejuízo. Saber cuidar do dinheiro, tá, pessoal? Para a gente não gastar aí com coisas também que a gente não precisa. A internet faz muito isso com a gente, tá? Aquelas promoções que ficam pulando, aquelas Black Friday da vida. Tomar cuidado aí, pessoal. Saber comprar com inteligência, saber comprar aí com segurança, de lojas que sejam de confiança sempre. Com certeza. Obrigado, professor, então, mais uma vez, pela presença, tá? Que é isso. Foi um show de bola aqui a sua participação. Aprendemos bastante, com certeza você, internauta, também aprendeu bastante. E fica o convite. Nosso próximo encontro também no Seminário de Negócios da UCDB Virtual, tá bom? Assiste os outros nossos também vídeos que estão postados aí no YouTube, não é isso, Bárbara? Não é isso? E todas as atividades, todos os vídeos, como volto a falar aqui, que você também pode pegar os certificados como atividades complementares para o nosso curso, tá bom? Até o nosso próximo encontro, tá bom? Sucesso para vocês, saúde, tá? Fiquem com Deus. Até mais, gente. Boa tarde.